Decreto número 29.887, de 31 de agosto de 2009. Objetivo: institui o sistema de ética e transparência do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. O governador do Estado do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 88, inciso 4, da Constituição Estadual, e, considerando a necessidade de dotar o governo do Estado do Ceará de mecanismos de transparência na condução da administração pública, como também na integração dos diversos órgãos e entidades na implementação de ações relacionadas à ética pública, considerando o disposto no inciso 13º, artigo 8º, da Lei nº 13.875 sobre a organização do sistema de ética e transparência e, considerando finalmente, que se impõe o esforço contínuo no respeito aos princípios da moralidade, transparência, impessoalidade, publicidade e eficiência das políticas e ações governamentais, decreta. Título 1º. Do Sistema de Ética e Transparência. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Estadual, competindo-lhe: primeiro, integrar os órgãos, entidades, programas e ações relacionadas com a ética pública. Segundo, disseminar o acesso à informação e a transparência nas políticas públicas como instrumentos fundamentais da ética pública. Terceiro, promover, com o apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e gerenciais relativos à ética pública. Quarto, propor procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública no Estado do Ceará. Título 2º. Dos órgãos componentes do sistema. Capítulo único. Da Comissão de Ética Pública e das Comissões Setoriais de Ética Pública. Artigo 2º. Ficam criadas e integradas ao Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual. Primeiro, a Comissão de Ética Pública, CEP, como instância superior do sistema, vinculada ao Gabinete do Governador, GABGOV. Segundo, as Comissões Setoriais de Ética Pública, CSEP, como base do sistema, vinculadas aos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional. Artigo 3º. As comissões de ética terão como base normativa exclusiva o Código de Ética e Conduta da Administração Estadual, a ser instituído pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 4º. Os presidentes das comissões terão votos de qualidade nas deliberações das comissões. Artigo 5º. A atuação no âmbito da CEP ou das CEPs não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Seção 1ª. Da Comissão de Ética Pública. Artigo 6º. A CEP será integrada por 5 brasileiros, que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo governador do Estado, para mandatos de 2 anos, permitida uma única recondução. Artigo 7º. Compete à CEP: primeiro, atuar como instância consultiva do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dirigentes máximos de entidades, em matéria de ética pública. Segundo,
Atuar como instância exclusiva na análise de suposta transgressão ética que envolvam o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral Adjunto do Estado, Controlador e Ouvidor-Geral do Estado, Controlador e Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, Presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, Presidente do Conselho Estadual de Educação, Assessor para Assuntos Internacionais, Defensor Público Geral, Subdefensor Público Geral, Secretários de Estado, Secretários Adjuntos, Secretários Executivos de órgãos da Administração Direta e dirigentes máximos de entidades da Administração Indireta. Terceiro, atuar como instância recursal das decisões das CSEPs. Quarto, avocar processo que esteja tramitando no âmbito das unidades componentes do Sistema de Ética e Transparência, nos termos do regimento interno. Quinto, definir diretrizes e normas para a gestão da ética pública e transparência no Poder Executivo Estadual. Sexto, zelar pela correta aplicação dos códigos de ética e conduta instituídos pelo Poder Executivo Estadual. Artigo 8º. São atribuições da CEP. Primeiro, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de ética e transparência do Poder Executivo Estadual. Segundo, administrar a aplicação do Código de Ética e Conduta da Administração Estadual, devendo: item A. Submeter ao governador do Estado medidas para seu aprimoramento. Item B. Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos. Item C. Apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas previstas, quando praticadas pelas autoridades definidas no inciso 2º do artigo 7º. Terceiro, manter banco de dados das decisões tomadas, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual e pelo cidadão. Quarto, aprovar o seu regimento interno. Quinto, aprovar o regimento interno das CSEPs. E sexto, escolher o seu presidente. Parágrafo único. A SEC contará com uma secretaria executiva, vinculada ao Gabgov, a qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Artigo 9º. A SEC poderá expedir a qualquer tempo resoluções de natureza elucidativa ou complementar às normas constantes do Sistema de Ética e Transparência e do Código de Ética e Conduta da Administração Estadual. Artigo 10. As decisões da CEP, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementas numeradas, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas na rede mundial de computadores. Seção 2ª. Das Comissões Setoriais de Ética Pública. Artigo 11º. As CSEPs serão integradas por 3 membros titulares e 3 suplentes, servidores ou empregados do quadro de pessoal do órgão ou entidade a que se vinculam, indicados pelos seus dirigentes máximos, para mandatos de 2 anos, permitida uma única recondução. Artigo 12º. Compete às CSEPs: primeiro, atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade. Segundo, atuar como primeira instância na aplicação do Código de Ética e Conduta da Administração Estadual instituído pelo Poder Executivo, no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade, ressalvado o disposto no artigo 7º, inciso 2º, deste decreto. Terceiro,
encaminhar para a CEP os casos de suposta transgressão ética referentes às autoridades definidas no inciso 2º, artigo 7º, do presente decreto. Quarto, atuar como elemento de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister. Artigo 13º são atribuições das CEPs. Primeiro, propor plano de trabalho, programas e ações setoriais relacionadas com a ética e transparência. Segundo, disseminar normas e procedimentos relativos à ética pública. Terceiro, estabelecer e efetivar procedimentos internos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública. Quarto, administrar a aplicação do Código de Ética da Administração Pública e demais instrumentos relativos à ética profissional, no âmbito de sua competência, devendo: item A, submeter às CEP medidas para seus aprimoramentos. Item B, dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, consultando a CEP para a deliberação sobre casos omissos. Item C, apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas neles previstas, quando praticadas pelos servidores a eles submetidos. Quinto, manter banco de dados das decisões tomadas, para fins de consulta pela CEP e por órgãos ou entidades da administração pública estadual. Sexto, escolher o seu presidente. Parágrafo 1º. Cada comissão setorial de ética pública contará com uma secretaria executiva, para cumprir plano de trabalho aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. Parágrafo 2º. As secretarias executivas das comissões setoriais de ética pública serão coordenadas por servidor ou empregado do órgão ou entidade, alocado sem aumento de despesas. Artigo 14º. As decisões das comissões setoriais de ética pública, CEP, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por elas levantado, serão resumidas em emendas numeradas, arquivadas no órgão ou entidade e terão cópias encaminhadas para a CEP. Parágrafo único. Nos casos em que haja recurso à CEP, o arquivamento nas CEPs somente se dará após o trânsito em julgado. Artigo 15º. As CEPs, por meio de seu presidente, poderão fazer recomendações ou sugerir alterações à CEP, das normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste Código. Artigo 16º. É dever do titular de entidade ou órgão da administração pública estadual, direta, indireta e fundacional. Primeiro, assegurar as condições de trabalho para que as CEPs cumpram suas funções. Segundo, conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela CEP. Título 3º. Da Rede de Ética e Transparência. Artigo 17º. Fica instituída a Rede de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual composta pelos integrantes das comissões de ética, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação da gestão da ética. Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética e Transparência, investidos na função de presidente, reunir-se-ão, sob a coordenação da CEP, no mínimo 2 vezes por ano, em fórum específico, para avaliar programas e ações com vistas à promoção da ética e transparência na administração pública estadual. Artigo 18º.
qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação das comissões, visando a apuração de infração ética imputada aos agentes públicos abrangidos pelo Código de Ética e Conduta da Administração Estadual. Título 4. Do processo de apuração. Artigo 19º. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética e Conduta da Administração Estadual será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela CEP ou pelas CSEPs, que notificarão o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O investigado poderá produzir em sua defesa quaisquer meios de prova permitidos em direito. Parágrafo 2º. As comissões poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista. Parágrafo 3º. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Se a conclusão for pela existência de falta ética, que implique em falta disciplinar, além das providências previstas nos códigos, as comissões tomarão as seguintes providências. Primeiro, recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Segundo, encaminhamento, conforme o caso, para a Procuradoria-Geral do Estado, PGE ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Artigo 20º. Será mantido em sigilo com a chancela de reservado, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Parágrafo 1º. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou das CSEPs, os autos do procedimento deixarão de ser reservados, ressalvados os casos que implicarem no encaminhamento do processo a outras instâncias investigativas, no âmbito do Poder Executivo, Judiciário e Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Parágrafo 3º. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, a CEP, depois de concluído o processo de investigação, providenciará para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. Parágrafo 4º. Deverá ser assegurada a proteção da honra e da imagem da pessoa investigada. Parágrafo 5º. Deverá ser assegurada a proteção da identidade do denunciante, se este assim o desejar. Artigo 21. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, nas dependências da Comissão de Ética Pública, CEP, ou das comissões setoriais, CSEP, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor, ressalvados os casos previstos no parágrafo 2º do artigo 20.
Artigo 22. Caberá às comissões de ética pública decidir pela apuração das denúncias anônimas, observada a existência de elementos concretos e os princípios de razoabilidade, pertinência e motivação. Artigo 23. Os trabalhos das comissões de ética pública devem ser desenvolvidos com celeridade e observância aos princípios da independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. Título 5º. Das disposições finais. Artigo 24. Todo ato de posse ou investidura em cargos ou funções comissionadas deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelos códigos de ética. Parágrafo único. A posse ou investidura em cargo ou função comissionada, que submeta a autoridade às normas do Código de Ética e Conduta da Administração Estadual, deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, quando a situação possa suscitar conflito de interesses. Artigo 25. As comissões de ética não poderão escusar-se de proferir decisões sobre matérias de sua competência, alegando omissão do Código de Ética e Conduta da Administração Estadual, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo único. Havendo dúvida quanto à legalidade, a SEC deverá ser acionada, para que proceda a consulta formal à Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 26. As comissões, sempre que constatarem possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas sob sua responsabilidade. Artigo 27. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão atender às solicitações de documentos por parte das comissões de ética, necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo único. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido ensejará a abertura de processo para a apuração de responsabilidades. Artigo 28. O funcionamento das comissões de ética pública e o recebimento das representações somente ocorrerá após a publicação do decreto instituindo o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual, a ser publicado no prazo máximo de 120 dias, a partir da publicação deste decreto. Artigo 29. As despesas decorrentes da aplicação do disposto neste decreto correrão à conta de dotações orçamentárias do Gabgov no caso da CEP, e dos órgãos e entidades no caso das CSEPs, que serão suplementadas se insuficientes. Artigo 30. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que detenham comissões de ética pública manterão as rotinas existentes até a implementação do sistema de ética e transparência, adequando sua atuação ao modelo instituído por este decreto. Artigo 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 32. Revogam-se as disposições em contrário,